Salve, amada igreja, capaz do Senhor Jesus. Deus está nesse lugar, igreja. Pai do Senhor a todos, irmãos que estão aí na live, nossos internautas. Deus abençoe a todos. Deus está operando em nosso meio. Pedi aos irmãos que abram suas Bíblias em Hebreus 12, verso 1 e 2. Fiquem atentos ao que o Senhor quer falar conosco nesse dia. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, também nós, visto que temos rodeado-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou também a oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Para que não vos fatigueis, desmaiando nas vossas almas. A igreja poder se assentar, louvando e na outra esse nome do Senhor. O Senhor ministrou um tema no meu coração nessa noite, que é: Deus não está em silêncio. Deus, igreja, não está em silêncio. O Senhor, Ele fala e tem falado e está falando de todas as maneiras e de todas as formas, porém é poucos que está disposto a ouvir a voz de Deus. Muitos poucos estão interessados em ouvir a voz de Deus. E querer ouvir a voz de Deus é só mesmo ou somente quando nos é do nosso interesse. Aquilo que não é do nosso interesse, a gente descarta. Aceitamos de Deus o que é do nosso interesse. Os nossos anseios, nossos desejos, nossas vontades, aquilo que nos preenche, aquilo que nos satisfaz e aquilo que nos realiza. Só estamos dispostos a ouvir a voz de Deus dentro deste entendimento, nesse princípio. O texto que acabamos de ler, o escritor aos Hebreus vai nos dizer: portanto, também nós, visto que temos nos rodeado-nos por tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, da nossa fé, Jesus Cristo. Olha bem, Jesus Cristo, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e ele está assentado à destra do trono de Deus. Está assentado à destra do trono de Deus. Primeira coisa. Primeiro, a mensagem é olhar para Cristo. E o que é olhar para Cristo? Olhar para Cristo todos os dias, todo o tempo, todo momento. Não olhar para Cristo é não tirar o olhar dele. É não tirar os olhos do Senhor. É não nos dispersarmos por nada. Ao longo do tempo, nesse tempo pós-modernidade,
sempre falamos que estamos centrados em Cristo. Mas vamos perceber que o nosso alvo principal não tem sido este. Nós temos procurado nos distrair, tirar o nosso olhar de Cristo a partir do momento que nós procuramos nos distrair com muitas coisas. Temos nos distraído, temos nos dispersado. Percebe-se hoje que há o entretenimento, está muito forte. As músicas têm que ser algo que preenche nosso coração, nossas vontades, algo que nos satisfaz, algo que nos preenche. As nossas escolhas, nossas práticas, nossos usos e costumes, tem que ser algo de acordo com a nossa vontade, sim ou não? É pouco que está preocupado em satisfazer a vontade do Senhor, em atender à vontade e às exigências estabelecidas por Deus. E muitas das vezes achamos que nós estamos centrados em Cristo e que Jesus é nosso alvo e que Jesus é a nossa meta e que nós estamos olhando para Ele, firme nele. O que é olhar para Jesus é não tirar o olhar do Senhor. É olhar para Ele todo momento, nos momentos bons, nos momentos ruins, nos momentos que estamos felizes ou não, no momento que temos o que queremos ou não, nos momentos que Deus responde o que queremos ou não, que Deus nos dá o que queremos ou não. Independente de qualquer coisa, nós precisamos estar com o nosso olhar centrado nele. Podemos perceber que quando Pedro foi ter com Jesus, quando ele dispersou, tirou o olhar de Jesus, então logo ele afundou. Porque ele tirou o olhar do Senhor. Ele deixou de olhar firmemente para Jesus. E o que é olhar firmemente, irmão? É olhar fixo, é um olhar fixo. É um olhar profundo. É um olhar diferente. É um olhar que esse olhar não é para todo mundo, não é com todo mundo. Jamais você vai fixar o teu olho dentro do olho de alguém que você não tem determinadas amizades, que você não tem interesse, não tem elo de comunhão. Jamais você vai estar olhando para o olho de alguém, olhar olho no olho, fitar olho no olho, sem um objetivo, sem um propósito, não é assim? Quando alguém começa a namorar, primeira coisa que atrai é o quê? O olhar. Foi atraído por quê? Pelo olhar. Olhar penetrante, olhar profundo, não é verdade? O olhar, este olhar revela a alma da pessoa. O nosso olho é o espelho da alma. Quando nós olhamos para os olhos de alguém, nós entendemos e enxergamos se aquela pessoa está bem ou mal. Quem tem uma visão mais aguçada, a visão espiritual, vai saber se aquela pessoa está também bem com Deus ou não está. Se ela está em pecado ou não. Tem essa daí. Porque quando nós não estamos bem, alguma coisa está faltando aqui. Quando a pessoa não está bem, a pessoa tem um olhar negro. Tem um olhar obscurecido, a alma dela é escura. A alma dela é escura, não precisa dizer muita coisa, porque quem tem a visão de Deus já vai logo entender que aquela pessoa não está bem. Tem algo ruim dentro dela, tem algo ruim dentro do coração dela. Tem olhar obscurecido, tem pessoa que tem um olhar fulminante, tem pessoa que tem um olhar maldoso, tem pessoa que tem um olhar de inveja, tem pessoa que tem um olhar de seca-pimenteira, tem pessoa que onde põe o olho seca tudo, tem pessoa que aonde olha, infelizmente, ela lança setas malignas, lança maldição, infelizmente, olhar altivo. Deus está falando de olhar nessa noite. Deus está falando de olhar. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Para sermos melhor ou pior, dependendo do tempo, a circunstância que nós vivemos. Guarda isso aqui. Para sermos melhor ou pior, depende de para onde estamos olhando, para quem estamos olhando e como estamos olhando. Guarda isso daí. Para você ser melhor ou pior, os irmãos de casa aí também vai guardando. Para você ser melhor ou pior, depende de para onde você está olhando, para quem está olhando e como está olhando.
Lobre raça cantará bianubrecu vianas. Lembrando e quando derrete como nasce. Porque a depender de para onde, para quem e como estão olhando, poderemos ser contaminados de uma maneira mortal. É o que aconteceu com Eva. Ela foi olhar para onde não deveria olhar. A serpente a despertou. A serpente lançou-lhe o despertamento. E fez que ela olhasse para a árvore. E quando ela olhou para a árvore proibida, para o fruto proibido, logo naquele momento, houve o quê? Um desejo. Despertou nela um desejo. Despertou nela uma vontade, um desejo de comer, de conhecer, de experimentar aquilo que o Senhor tinha proibido, aquilo que o Senhor tem estabelecido limites para Adão. E da forma como ela olhou e como olhou, olha bem como ela olhou e para quem olhou e como ela olhou, ela caiu em pecado, levou seu marido também a pecar. Isto é fato. Isto é fato. Isso chama-se o olhar da cobiça. Isso chama-se o olhar carnal. O olhar do desejo, da apetite, da ambição, da inveja, do querer ser independente, do querer satisfazer o próprio ego e a vontade, de querer preencher o próprio vazio da alma. Porque quem olha para o lugar errado, quem olha fora da direção de Deus, então com certeza há uma carência, com certeza há um apetite diabólico. Satanás ele lança, Satanás ele instila o veneno, ele instiga o pecador, ele instiga a pessoa ao pecado, ele instiga os desejos carnais, ele instiga o desejo da cobiça, ele instiga o desejo da vaidade, do orgulho, da soberba, ele instiga a inveja. Ele instiga a pessoa a querer ir contra os princípios estabelecidos por Deus. Deus não está em silêncio. Deus está vendo tudo. Deus está falando nesse lugar. Deus tem falado do seu povo. Aleluia, para sermos melhor ou pior. Depende de para onde, para quem e como estamos olhando. Para onde estamos olhando. Aleluia. O fator determinante para o bem na vida de uma pessoa, para ela viver bem, ou para ela ser uma boa pessoa, para ela ser a melhor pessoa. O fator determinante vai depender, o que vai determinar, o que determina o bom andamento da vida dela, vai depender de para onde que ela está olhando e para quem que ela está olhando e como está olhando. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, o que queremos ser melhor ou pior? Se você quer ser melhor, procure olhar para o lugar exato, para o lugar correto, para cima no trono de Deus, aonde o Filho de Deus, ele por essa glória, ele para ser glorificado, ele desprezou todas as afrontas, todas as ofertas, ele desprezou tudo que o diabo, ele tentou induzir a Jesus. Jesus desprezou o reino do mundo, desprezou a oferta de Satanás, ele desprezou a oferta de uma glória transitória e ele firmemente ele continuou no propósito. E por causa disso ele subiu à destra do Pai, está assentado e lá ele intercede por nós. Olhe para ele firmemente. Primeira coisa, olhar para Jesus firmemente. Se você quer ser melhor, se você quer ser um bom cristão, se você quer ter salvação, se você quer assegurar a tua coroa, não tire os olhos de Jesus. Não olhe para o lado. Não olhe para a cobiça. Não olhe para as tentações. Não olhe para os prazeres deste mundo. Não se atenha aos seus próprios prazeres. Não se atenha às suas próprias vontades. Não se atenha a realizar, a preencher o vazio da tua alma com os prazeres da carne. Olhe firmemente, olhar firmemente para Jesus.
Se você, na verdade, almeja a salvação, se você realmente almeja ser um homem e a mulher de Deus, então não olhe para os lados, olhe para Cristo. Não olhe para os ricos que estão prosperando, para os ímpios que estão prosperando. Não olhe para aí para que tem um casamento muito bom e um marido muito bom. Não olhe para isso daí. Não olhe para quem tem isso ou aquilo, deixa de ter. Olhe firmemente para Jesus Cristo, porque Ele faz todas as coisas. Aleluia. Não se atenha às suas conquistas. Que tem muitos que acham que para estar bem tem que dar tudo. Tem que ter tudo. Que para estar bem tem que ter grandes conquistas. Sem falar que hoje, nos nossos dias, o evangelho da autoajuda é o evangelho que para você estar bem, você tem que conquistar. Para você estar bem, você tem que ter. Para você estar bem, tem que ser bem sucedido. Tem que ter autorrealização. Que para você estar bem, tem que ter um casamento muito bem ajustado. Uma família muito bem ajustada. Assim é bom, mas nem sempre teremos. Emprego é bom, mas nem sempre teremos. Dinheiro é bom, mas nem sempre teremos. Carro novo é bom, mas nem sempre teremos. Casamento ajustado é muito bom, mas nem sempre teremos. Filhos obedientes é muito bom, mas nem sempre teremos. Lá de Covianas. A alta posição social é muito boa, mas nem sempre teremos. E se não teremos, então nós vamos fazer o que da nossa vida? Vamos desviar nosso olhar, porque não temos o que queremos? Vamos sair do foco, vamos sair do alvo, porque não temos toda a nossa família servindo a Deus junto conosco, porque não temos nossa família ao nosso redor, como a galinha que quer os pintinhos embaixo das asas. Vamos ser infelizes, vamos nos tornar amargurados de alma, vamos deixar de obedecer o Senhor, vamos deixar de olhar para Jesus, para nos atermos a essas coisas. E quantos têm olhado para essas coisas? E quantos têm se preocupado com essas coisas? E quantos têm olhado para essas coisas? E têm olhado para essas coisas de uma forma danosa? E têm alimentado um sentimento ruim no coração. Sentimento de mágoa. E começa a se maldizer, achando que todo mundo é culpado do seu sofrimento. Ai, se não fosse tal pessoa, eu não tinha passado por isto. Se não fosse isso, não tinha acontecido aquilo. Se não fosse assim, então logo eu estaria bem. Mas eu não estou bem porque aconteceu isto, porque fulano fez aquilo, porque eu passei por isso. Não é momento de você olhar para essas coisas. Olhe firmemente para Jesus. Que Ele desprezou toda a dor, desprezou toda a afronta. Ele desprezou tudo que Ele passou, esperando pela glória que o viria depois. E que Ele estaria na glória do reino do céu com seu Pai. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Não depende do lugar. Não depende de onde estamos, sim. Mas temos que estar. Quer dizer que o nosso olhar tem que estar em Cristo. Porque nem sempre estamos onde queremos. Nem sempre estamos no emprego que desejamos. Nem sempre temos um sonho tão desejado na nossa vida. Nem sempre temos. Mas isso não é um motivo da gente se afastar. Tirar o nosso olhar de Jesus. Olhar para Cristo, irmãos, quer dizer que é confiar nele. Isto é um ato de fé. Muitos pensam que ato de fé é conquistar o que quer. É olhar para isso aqui vai ser meu. Isto aqui eu vou ter. Isto aqui eu vou conquistar. Isto aqui eu vou conseguir. Isto aqui vai vir. Deus vai me dar. Isto é uma palavra de positiva. A palavra positiva. A palavra de fé. Uma palavra de determinação. É você uma pessoa determinada. E você confiando em Deus, o Senhor vai lhe dar graça e vai conseguir. Mas a fé verdadeira não é esta. A fé é aquela que faz nos olharmos para Cristo. Está com o nosso olhar em Cristo firme, fixo, todos os dias. É não piscar o olho. É não se afastar em nenhum momento. Pelas coisas que nos sobrevêm todo dia, que acontece todo momento. É você não se desviar do caminho. É você não se afastar do propósito. Qual é a conquista? Qual é a maior conquista? É essa que nós temos.
Essa é a maior conquista. Depois a coisa, para Cristo, Cristo Salvador, Cristo Senhor. Cristo que fala, Cristo que se revela, Cristo que nos ama, Cristo que se entregou para nós, Cristo que tem sempre uma direção, sempre a palavra, tem sempre a direção, tem sempre um consolo, Ele tem sempre a palavra para nos dizer, palavra de vida, palavra de esperança, palavra de salvação, Ele sempre tem uma resposta, Ele fala na palavra, fala no louvor, fala em oração, fala na igreja, fala você dormindo, fala você acordado, Ele não está em silêncio. Ele não é um Deus morto, Ele é um Deus vivo. Ele não é Baal, Ele é o Senhor. Ele não é o ídolo carregado pelos homens, Ele conduz o homem. Ele não é conduzido pelo homem. Ele não está em silêncio. Ele não está morto. Ele não está morto, Ele não está em silêncio. Ele está vivo e Ele está aqui em nosso meio. Aleluia. Olhar firmemente para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Autor, quem escreve um livro, ele é o autor do livro. Ele é o dono do livro. Ele que rubrica o livro. Ele que faz, ele tem autoria sobre o livro. Ele é o autor do livro, ele é o dono. Ele que estabeleceu, ele que criou, ele que fez, registrou, tem estriga do seu nome. Aleluia. Tem as suas origens, tem a sua linguagem, tem o seu vocabulário, tem a sua linguística. Aleluia. Tem a linguagem. O livro expressa a linguagem do seu autor. Olhe para aquele que tem a verdadeira linguagem, o seu autor. Ele é o autor, ele é o dono. Se é autor, ele é o dono da fé, ele é o dono da salvação, ele é o dono do céu, ele é o dono da minha alma, ele é o dono da tua alma, ele é o dono da minha vida, ele é o dono da tua vida. Então olhe para ele, o segundo motivo pelo qual devemos olhar para ele. Aleluias. Esse aí é o segundo motivo pelo qual devemos olhar para ele, porque ele não está surdo. Ele não está mudo, ele não é mudo. Ele não é um Deus morto. Ele é um Deus vivo. Ele fala, ele revela, ele mostra a vontade dele, ele mostra a soberania. Ele nos diz o que quer que façamos. Ele nos dá a direção, ele nos dá rumo ao norte. Ele não nos deixa perdido, ele não nos deixa sem rumo, ele não nos deixa naufragar. O nosso barco tem um comando, ele é o piloto no barco da nossa vida. Ele está conosco por cima das águas. Quando vem a tempestade, quando vem os vendavais, quando vem o vento, quando vem a tormenta, quando vem os maremotos, quando vem os terremotos, quando vem tudo isso daí, Ele está conosco e a nossa embarcação, sua vida está segura, porque Ele comanda no céu, comanda na terra, comanda no mar, comanda no fogo, comanda nas águas, comanda nos relâmpagos, comanda a tempestade. Ele comanda, Ele governa, Ele comanda a noite, comanda o dia, as estrelas, o sol, a lua, raio, trovoadas. Ele comanda a vida, comanda a morte, tudo. Eis aí porque nós não podemos tirar os olhos dele. Eis o porquê devemos olhar para ele. Porque ele não está morto. Ele não está em silêncio. Ele está falando. Ele fala pelos acontecimentos. Ele fala pelos sinais. Ele fala por as adversidades também. Ele fala pelo choro. Ele fala pelo luto. Ele fala pelo consolo. Ele fala pela cura, mas também fala pelas enfermidades. Eis aí o porquê não podemos tirar os olhos dele. Porque ele fala. E ele tem falado nos últimos dias de muitas das formas. Ele tem abalado a humanidade, tem abalado a estrutura humana. Ele tem abalado o sistema, abalado a ciência. Ele tem desafiado os homens. Ele tem desafiado os mais sábios, os mais cultos, os mais estudados, os que se dizem se acham Deus, os que fazem da cultura um Deus, que faz da ciência um Deus, o que faz da tecnologia um Deus, o que faz do dinheiro um Deus, os que faz do poder um Deus, o que faz da política um Deus, o que faz do sistema um Deus. Deus está acima de tudo isso. Ele está desafiando a tudo e a todos. Eis o porquê não podemos tirar os olhos dele. Eis o porquê temos que olhar firmemente para ele. Porque ele é o autor e o consumador da nossa fé. E ele está sentado ao lado do Pai.
onde hai de minhas tu. Não enquanto ele sai, mando ei saiu. E ele é Senhor e ele estará neste onde hai. E dele o sai. Ele está a executar o seu juízo sobre as nações, sobre os inimigos, sendo mandai, sobre os que negam a existência do Senhor. E o Israel, tira eles. Olhai para Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Autor, ele é autor, ele é o dono, ele projetou, ele estabeleceu, ele formou, ele criou, ele está, o verbo se fez carne e vimos a sua glória, cheia de graça e verdade, a glória do unigênito do Pai, disse João Batista. Ele está no princípio com Deus, ele é Deus. E sem ele, nada do que foi feito se fez. E vimos a sua glória, disse o apóstolo João, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Eis porque não podemos tirar os olhares dele. Eis porque não pode tirar o olhar dele. Não tira os teus olhos dele. Aleluia. Foque o teu olhar em Jesus. Olhe para ele, que ele tem resposta para ti. Olhe para ele, porque só ele tem a solução. Olhe para ele, porque só ele pode te salvar. Ah, ele é o autor e consumador. Ele é autor e ele consumou a obra da salvação. Ele consumou a obra da redenção. Ele é o dono da fé. Ele é o dono do milagre. Ele é o dono da nossa alma. E ele é o dono da vida eterna. E dá a quem ele quer. Ele é o dono dos céus. E só ele pode dar. E só ele pode salvar, não há outro. Não olhe para outro, porque em outro não há salvação, porque embaixo dos céus, não há outro nome dado entre os homens, pelo qual importamos de sermos salvos. Aleluia! Arrependei-vos, convertei-vos, para que seja cancelado e apagado os vossos pecados de debaixo dos céus. E a promessa é para os de perto, a promessa é para os nossos, para os de longe e para todos quanto o Senhor chamar. Glória a Deus! E Ele está chamando. E Ele está lhe chamando nessa noite. Ele está lhe chamando e olhe para Ele. Olha para ele na cruz do Calvário, quando ele mesmo relatou que importava que como os hebreus, como os israelitas olharam para a serpente que Moisés colocou no simbolismo, quando foram feridos ali por serpente, pela desobediência. Então colocou-se lá a serpente. E todo mundo que olhasse para aquela serpente no alto era curado daquele veneno, da picada da serpente. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado na cruz do Calvário. E todo mundo que olhar para ele será salvo. Agora que Cristo já está assentado e ressuscitado, está ressuscitado e assentado à destra do Pai, agora olhai para Ele, buscai dele, porque é dele que vem a nossa redenção. Olhai para as coisas do alto e não para as que vêm da terra. Não olhe para baixo, olhe para cima.
Glória a Deus. Está olhar para Jesus. É olhar, aleluia, de tudo que Ele pode fazer por nós. Só dele pode vir. Só dele vem a resposta, só dele vem a solução, só dele vem o livramento, só dele que venha o perdão dos pecados. Só Ele pode perdoar pecado, mas ninguém pode perdoar. Glória a Jesus. Só Ele pode dar paz ao nosso coração. Só Ele que pode quebrar as maldições nas nossas vidas. Só Ele que pode libertar o escravizado. Só Ele pode libertar o adúltero. Só Ele que pode libertar o prostituto. Só Ele que pode libertar o macumbeiro, o feiticeiro, o bruxo, o satanista. Só Jesus pode libertar o oprimido. Só Jesus pode expulsar os demônios que estão atuando na vida das pessoas e nas famílias delas. Deus Todo-Poderoso. Só Jesus pode libertar, só Ele. Aleluia. Eis aí o porquê nós temos que olhar para Ele. Se Ele não fizer, nenhum outro pode fazer. E para sermos melhores, seres humanos melhores, mais humilde, temente, mais humano, mais consagrado, ó Senhor da glória, Aleluia, Deus. espirituais, obediente, temente, nós temos que olhar para o céu. Aleluia. Não olhar apenas por olhar. Olhar com confiança que Jesus está lá sentado. E é de lá que vem o nosso socorro. Aleluia. Não olhar de qualquer maneira, não olhar de qualquer forma, irmão. Não olhe para Jesus apenas por interesse. Não olhe para Jesus apenas porque você quer uma bênção. Não olhe para Jesus apenas porque você quer a solução do seu problema. Não olhe para Jesus apenas porque você quer uma cura. Não olhe para Jesus apenas porque você quer uma solução. Não olhe para Jesus apenas porque você quer receber um milagre. Não. Não olhe para Jesus apenas pelos seus interesses materiais. Mas olhe para Jesus pela maior necessidade da tua alma. A tua alma necessita de Jesus. A tua alma necessita de perdão. Tua alma necessita de salvação. A maior necessidade que nós temos não é das coisas materiais, mas é as bênçãos espirituais. Aleluia. Quem que você quer ser? Nesse tempo de agora, para sermos melhores, nós temos que olhar para Jesus. Dentro desse olhar que Ele está nos trazendo nesta noite. Para você ser um ser humano melhor, você precisa começar a exercitar, aleluia, a sua fé em Jesus. Para você ser melhor, você precisa exercitar o seu aprendizado na Bíblia Sagrada. Para você ser melhor, você precisa aprender a andar na obediência e no caminho estreito, que esse é que leva para a salvação. Para você ser melhor, para sermos crentes melhor, nós temos que nos separar, nos apartar e sair da mesa dos escarnecedores. Sair de volta dos escarnecedores. E não fazer o que eles fazem. Não falar o que eles falam. E não ouvir o que eles estão dizendo. Não praticar das mesmas ações. Não estar na mesma mesa. Não fazer as mesmas coisas que o mundo faz. Porque isso daí leva-nos à perdição. Quem queremos ser? Quem somos? Não precisa me responder. Alaide cantarebia núbria. Este é o fator determinante. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Jesus está nesse lugar, viu, igreja? Jesus está nesse lugar, viu? Ele está nos perguntando nessa noite. Aleluia. Aleluia. O caminho que eu estou trilhando, a forma como eu estou servindo a Deus. O meu testemunho. As minhas escolhas. Tem me feito melhor ou pior?
meu vocabulário, o que eu faço, o que eu falo, o que eu penso, as escondidas, as ocultas. O que eu faço às escondidas está me fazendo ser melhor ou pior? Aleluia. Glória a Jesus. Está me proporcionando a melhor comunhão com Deus? Ou infelizmente eu estou me enganando, me equivocando? Achando que tudo está bem comigo, que assim está bem e vou continuar vivendo assim? Felizmente eu sou falha, eu sou ser humano e eu sou pecadora e eu não sou santa. E tá bom assim, não tem problema, e Deus me perdoa, e Deus vai me perdoar, e não tem nada, e nada a ver, isso daqui não tem nada a ver, isso daqui é doutrina de homens, isso daqui não tem problema, isso daqui é assim mesmo, se eu não for assim, então eu não vou viver mais na terra, então agora eu não vou viver mais, eu vou vegetar, tenho que curtir minha vida, tenho que me alegrar, tenho que me divertir, tenho que preencher. Ei, o que é que está faltando? Se alguém está pensando assim, ainda não está olhando para Jesus. Ainda não sabe o que quer. Ainda está dividido. Ainda está em cima do muro. Saia do muro hoje. Aleluia. Está aqui, não tem idade, não tem sexo. O Senhor nos chama para um verdadeiro compromisso. Glória a Deus. O Senhor não está atrás de alguém com... Meu Deus... para um encontro casual. Muitos estão fragmentados. Muitos estão fragmentados. Uma fé fragmentada, com sua vida fragmentada. Pela forma como infelizmente está servindo, achando que está servindo a Deus. Lai de canta arábia covianácia. Mando canta arábia. O Senhor não está nos chamando para um compromisso sério com Ele. Aleluia. Deus quer compromisso sério. Deus não quer apenas um encontro. Aqueles namoricos de um encontro, de uma noite, de um prazer, de um momento, de um prazer passageiro. E parece que nós estamos meio que assim. Viemos para a igreja. Desfrutamos dessa presença, dessa glória, desse mover. Ouvimos a voz de Deus, ouvimos a voz do Espírito Santo falar conosco. Mas quando termina, se esquece tudo, esquecemos tudo. Voltamos à mesma vidinha de antes. A glória ficou na igreja, o temor ficou aqui dentro. A presença ficou aqui. Nem todo mundo consegue levar a presença de Jesus para casa. E quando leva, chega logo na porta, deixa Jesus lá de fora, porque lá dentro a coisa é outra, diferente. Deus está falando conosco, igreja. Aleluia, Jesus. Alguns levam para casa, mas não conseguem levar para o serviço. Não conseguem levar para os seus negócios. Não conseguem levar para os seus relacionamentos. Para suas rodinhas de amigos, para seus bate-papo. Porque o bate-papo é tão indigno que Jesus não pode participar das reuniões, dos bate-papos, das conversas. Porque Jesus não pode estar no meio disso, não pode participar dessas conversas. São conversas que não glorificam a Deus, são conversas que não edificam, são conversas que atraem o mal, são conversas que é contra a palavra de Deus. E Jesus ficar de fora, ficar de longe, até querendo fazer parte das nossas conversas. Até querendo fazer parte das nossas redes sociais, mas não está podendo fazer parte em algumas situações, em alguns momentos, com algumas pessoas. Está faltando olhar para Cristo hoje. Olhar para Cristo é não se dispersar dele em nenhum momento. Nenhum momento. Ouvimos acerca de temor, acerca de obediência, mas muitas vezes não há temor quando abrimos a nossa boca. Falamos ainda palavrões. Falamos aí da gíria. Falamos aí do linguajar do mundo. Mas qual que é o problema? O que é que tem a ver? Linguagem sadia. Sã, curada. Não tenha um linguajar doente. Não fale como o mundo fala. Não fale como você falava. Você tem que ter uma linguagem sã, sadia.
sarada, diferente do mundo. O santo não fala como o mundo fala. Jesus não falava como o mundo falava. Jesus, o Espírito Santo de Deus, não comunica com isso. Se tua boca é para louvar a Deus, então louve o Senhor 24 horas. Se a tua língua é para falar em mistério com Deus, então peça que o Senhor manda fogo para queimar e tirar as impurezas. Porque ainda a gente aqui com palavreado aqui, que fala em línguas, olhe bem que Deus está trazendo, que fala em línguas estranhas, mas também a sua língua, ultimamente, não está sendo para glorificar a Deus. Ainda fala coisas do mundão. Pudor. Palavra sem pudor. Palavra que não convém a santas falar. Vamos olhar para Cristo? Aleluia a Deus. Se olhar para Ele, Ele muda isso. Se olhar para Ele, Ele muda isso. Ele manda a brasa viva pega com a Atenais, a brasa viva e purifica. É tanta palavra com P, né? É tanta palavra com P aí. Vamos tirar essa palavra de P aí da boca. Vamos trocar essa aí pela palavra J. Glória a Jesus. Vamos trocar essa aí pela palavra T, temor. Deus Chebrecovia, nebrecanta, arábia, núbria. Aqui tem pessoa, irmão, que conhece a palavra. Já tem tempo no Evangelho. E sempre xinga. Desgraça, peste, miséria, bexiga, lepra. E outras palavras mais, palavreado mais, que eu não posso falar para questão de ética, de respeito. Dessa forma assim não pode ser melhor, está sendo pior. E o Senhor quer nos santificar. Aleluia. Chama cabrum. Chama peste. Vamos parar com isso. Vamos mudar. Ah, eu não consigo. Necessário vos é nascer de novo. Aleluia. Necessário vos é nascer de novo. Que nasce da carne é carne, que nasce do Espírito é Espírito. É necessário nascer de Deus. Nascer de Deus. Nascer de Deus. Nascer de Deus, Deus está preparando um povo santo, zeloso de boas obras. Se Jesus voltar agora, como nós estamos, queremos ser melhor ou pior. Para onde estamos olhando, como estamos, para quem estamos olhando e como estamos olhando. Estamos olhando para um Deus que é conivente com isso? Estamos olhando para um Deus que é omisso? Deus não é omisso. Ele vem buscar um povo santo, zelosos e de boas obras. Aqui está a característica desse Deus. E tudo que ele está falando aqui nessa noite é a característica dele. É a característica dele, característica do Senhor. Santidade, temor, respeito, ética, boas obras. Bem feito e não mal feito. Deus não está em silêncio. Glória a Deus. Deus está falando. Cuidado com os assédios morais. Cuidado com os assédios morais. Cuidado com os olhares, para onde está olhando, está cobiçando o que não deve.
O olhar da cobiça, uma vez quando olha com intenção, quando olha com desejo, já cometeu o adultério, o pecado. Jesus fala isto. Quando olha para uma mulher com desejo, quando olha para um homem com desejo, já cometeu o adultério, já cometeu o pecado. Quando cobiça o prazer, o pecado. Que estão de perto nos rodeia, deixar todo embaraço e corramos a carreira que nos está proposta, porque nós estamos cercados por quão grande nuvem de testemunha. Os anjos do Senhor estão nos cercando, o povo está nos vendo, todo mundo está nos vendo e saber quem realmente nós somos. Nossa família é testemunha, é nuvem de testemunha. Nós estamos cercados por uma nuvem de testemunha. Onde você mora, tem alguém lhe olhando. Onde eu moro, tem alguém me olhando. No teu emprego, tem alguém lhe olhando e dizendo: é assim que você é crente? Para ser igual a você, eu não quero ser. Para ser uma crente como esta, eu não quero. Para ser um crente como este, eu não quero. Olha o vizinho, como é que o vizinho está nos vendo? Como é que os vizinhos estão nos olhando? O da direita, o da esquerda, o da frente, de trás. Como que está olhando o dono da padaria, o dono do açougue, o mercado, a feira, a farmácia, aonde nós vamos? Qual é o nosso testemunho quando vamos no mercado, na feira, na rua, na cidade, na clínica, no hospital, no ônibus, no transporte? Qual é o nosso testemunho na vizinhança, da direita, da esquerda? Queremos ser melhor ou pior? Queremos ser melhor. Ninguém aceitou Jesus para ser pior. Mas às vezes tem algum que vai de mal a pior. Por que vamos de mal a pior? Porque não estamos olhando direito para Jesus. Estamos olhando para Jesus com o olhar distorcido. O nosso olhar está torto, está desvirtuado, está desconcertado. O olhar está torto. Olhe hoje diretamente para o Senhor. Aleluia. Nós temos que olhar diretamente para Ele, não de lado. Louvado seja o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Olhando torto. Não é para olhar torto para Jesus, não, porque Jesus corrige. Aleluia. Não me olhe torto, não, porque Jesus está corrigindo você. E está me corrigindo. Aleluia. Não olhe torto para o profeta, não. Não olhe torto para o mensageiro, não. Não olhe torto para quem Deus está usando, não. Porque olhar torto para Ele é olhar torto para o Espírito Santo de Deus. Não olhe torto. Glória a Deus. Olhar torto é olhar com olhar de reprovação, de raiva, de aborrecimento, de crítica, querer julgar. Ah, quer ser santo demais, quer ser muito isso. Em nome do Senhor Jesus, vamos cair de joelho. Somos pecadores, precisamos de Jesus, precisamos de salvação, precisamos de remédio, precisamos de cura. A maior doença é o pecado. Precisamos nos arrepender a dia após dia, melhorar nossas atitudes, sermos melhor a cada dia. Esse é o fator determinante. Aleluia, ser melhor ou pior no tempo presente, no tempo de tanta destruição, tragédia, tanta catástrofe, tantas coisas que estão acontecendo, morte, pandemia, desemprego, fome, guerra, traições, inveja, perseguições, calúnia, morte, infidelidade, meu Deus do céu, roubo, crime, quanta maldade. Como ser bom num tempo como esse? Como ser melhor vivendo num cenário como esse, olhando para Cristo, o autor e o consumador da nossa fé? Se olharmos para Ele, não iremos nos perder. Jamais, não vamos perder o alvo, não vamos perder o foco. Qual é o nosso objetivo? É os céus. Qual é o nosso propósito? É um dia estar com Deus. Qual é a nossa meta? É alcançar o que o Senhor nos propôs. Aleluia. A nossa meta é pregar o Evangelho. A nossa meta é pregar o Evangelho e ganhar almas. A nossa meta é dar bom testemunho. O nosso objetivo é dar fruto. Porque um dia o Senhor vai nos pedir conta. Nós temos uma meta, nós temos um propósito, nós temos uma carreira. O Senhor nos propôs. E nós não podemos negligenciar. Aleluia. Oh, le cantarabia covianai.
Ele se esvaziou dele mesmo. E tomou a forma de servo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, olhemos firme para Ele. Porque Ele é digno disso. Olhe firme hoje para Jesus. Aleluia. Não tire os olhos dele. Não tire o olhar de Jesus. Não tire o teu olhar de Jesus. Não tire. Dê o que der. Ele não está em silêncio. Ele não está em silêncio. Ele tem resposta. Ele tem solução. Você pode passar pelo mar revolto, pela tempestade. Passe por o que passar, pelas agonias e aflições. Mas não desvie o teu olhar dele. Não desvie o teu olhar. Não desvie o teu olhar, porque desviar o teu olhar você vai naufragar. Labrecove nebre cantarábia. Chureconterebia covine cantarábia nubre. Aqui a pessoa nessa noite, meu Deus, que está passando por um momento muito difícil na sua vida interior, na sua alma. A sua alma está em aflição e agonia. O inimigo tem procurado afligir o seu coração, procurar tirar a sua paz, tentado assaltar a sua fé. Mas em nome do Senhor, hoje eu repreendo todo o ataque do demônio na tua fé, no ataque à tua coroa. Cuide da sua coroa, tenha cuidado, ore o Senhor, peça misericórdia a Deus, para que o inimigo não venha roubar a tua fé, não venha roubar a sua coroa. Porque dentro do seu convívio, no seu lar, você está passando por um momento de agonia, mas não te desespere, não dê lugar ao diabo. Não relute, não olhe bem, não contenda com os seus. Evite contenda, evite briga, evite aborrecimentos e ofensas. Você tem falado coisa que tenha ofendido pessoas em sua casa. Por que você faz isto? O que está faltando? Está faltando Jesus. Você tem uma palavra muito ofensiva. Você gosta de agredir com palavra muito pesada. Não, peça ao Senhor para mudar isso aí. Peça ao Senhor para mudar o seu palavreado, o seu vocabulário. Peça ao Senhor para você ser mais doce nas palavras. Palavra mais sábia. Palavra que abençoa. Não palavra que incita a ira. Porque a palavra mansa desvia o furor, mas a áspera suscita a ira. A palavra áspera, a palavra de afronta, de ofensa, faz o irado ficar mais irado ainda. Então, quando o irado estiver revoltoso, estiver com revolta, baixa a sua voz. Se ele está irado, ela está irada, baixa a sua voz. Põe água na boca, vá para o seu quarto orar. Não fique debatendo, porque o diabo gosta disso. Satanás gosta dessa contenda, dessa briga, dessa queda de braço, essa luta. Se ele está sendo assim, se é o filho que for, deixa lá. Vá para o seu quarto orar. Vá para o seu quarto. Se não der para ir no quarto, vá lá no banheiro, fale com Deus. Peça para o Senhor acalmar a fúria daquele que está furioso, porque o diabo está usando isso daí. O diabo põe a fúria no coração do homem, da mulher, no coração do ser humano, para deixar ele furioso, para deixar ele enfurecido, para deixar ele agressivo e agressiva. Isso daí é uma possessão demoníaca. A nossa luta não é contra as pessoas, mas é contra aquilo que Satanás usa as pessoas. Tem pessoa que dá lugar para o diabo entrar, que dá lugar para o diabo agir, que dá lugar para o diabo trabalhar. E você como cristão, entenda isso e vá para o joelho. Não entre em contenda, não entre em briga, não entre em ofensa. Não quero se vingar, não quero maltratar, não quero ameaçar ninguém, seja quem for que seja, que vai quebrar os dentes de quem for que seja, que vai quebrar a boca, não sei quem, que vai quebrar a perna, que vai fazer, vai acontecer. Não, pare de ameaças, não ameace. Essas ameaças só pioram a situação.
Se você não vencer com palavras brandas, com palavras de amor, não é com palavras furiosas, não é com palavras de ódio, não é com palavras de ira que você vai conseguir resolver, porque o diabo vai se apoderar disso daí. E aí o que o inimigo vai colocar mais fúria, é que ele vai colocar mais revolta e vai colocar mais rebeldia. E aí o inimigo entra nisso daí, que vai dizer para ser crente assim, não vou para a igreja. Outra coisa, não obrigue ninguém a vir para a igreja. Não force ninguém a vir para a igreja. Se não quer vir, deixe lá. Não force. Porque ninguém vai entrar no céu forçado. Não force, não obrigue, não ameace. Você tem que ir, você tem que ir, não. Adianta vir desse jeito? Forçado? Sem querer nada com Deus? Não. Se a revolta entrou, vá para o joelho. Calabra e couve anabra cantarábia. Para obter vitória, se você não obter vitória no silêncio, no joelho, na paciência, não é na briga que você vai obter vitória. Não é na força de braço. Não é na violência que você vai conseguir nada. Não é. Só piora. Só piora tudo. Só piora. Temos que ser melhor cada dia. E para ser melhor cada dia, nós temos que atentar para os conselhos do Senhor. Para os conselhos de Deus em nossas vidas, irmão. Não te desespere, porque aquilo que tem de vir virá e não tardará. Se tua família é da salvação, não te preocupa, porque você não vai poder salvar ele. Só o Senhor poder salvar. Não desespere, porque ela está fazendo isto, aquilo. Ore tão somente, no tempo certo Deus vai trazer. Vai chegar a hora dele, a hora dela. Não te aflige, não fique agoniado, nem ansioso, nem ansiosa. Vai chegar o tempo de Deus. Não chegou o teu tempo, não chegou o meu tempo, também vai chegar o tempo deles também. Aleluia. Vai chegar o tempo deles. Glória a Deus. Vai chegar. Quem não vem por amor, vem pela dor, mas vai vir. Não desespere. Não queira ser mais zeloso do que Deus, não queira ser mais preocupado do que Deus. Olhe para Ele, para Jesus. Você vai olhar para Jesus. Olhe desta maneira. Aleluia. Não olhe de qualquer jeito. Com qual pensamento, com qual propósito? Nós estamos olhando para Ele. Propósito de vida eterna. Salvação. De comunhão com Ele. Desenvolva a comunhão com Ele e olhe para Ele como o desejado. Desejado entre milhares. Ele é o mais desejado. Ele é o mais desejado, mais do que ouro, mais do que prata, mais do que riqueza, mais do que prestígio, mais do que carro novo, mais do que dinheiro, mais do que casamento, mais do que pai, mais do que filho, mais do que mãe, mais do que irmão, mais do que pastor. Ele é o mais desejado. É preciso entender isso. Ele é o desejado. Ele é o desejado das nações. Ele é o desejado. Você deseja Ele? Você deseja Ele na sua vida? Então, se você o deseja, viva para Ele mais intensamente, com mais amor, com mais propósito, com mais santificação, com mais intensidade. Tenha mais prazer nele. E deixe essas coisas aqui do mundo, que elas vão ficar aqui, viu? Nosso reino não é daqui não, nosso reino é de cima. Jovens e moços e donzelas, adolescentes e crianças, velhos e moços, né? Adultos e jovens, todos. Aleluia. Busque o desejado das nações. Ele é o desejado amado da nossa alma, Ele é tudo. Aleluia. Fica firme, viu, minha irmã? Olhe para cima, não olhe para a circunstância. E lá de cima Deus tem resposta para você. Não desanime. O inimigo tem colocado desânimo no seu coração para não vir para a igreja. O diabo está lutando para lhe derrubar, para lhe tirar da fé, lhe tirar da casa de Deus. Olhe, não ceda à pressão das trevas. Persevere. Porque a maior glória, a maior vitória é você ter a coroa da vida. Ele é tudo, Ele te ama, Ele tem projeto com você neste lugar. Olha lá, convianada. O inimigo tem colocado seta
seta para lhe derrubar, para lhe tirar da presença, para lhe tirar do propósito de Deus. Não ceda, repreenda. Você é forte, guarda a palavra. O Senhor te ama, Ele tem projeto contigo. Chega, que tem de viverá e não tardará. A maior bênção, a maior promessa não é para aqui, é lá para cima. É para a eternidade. Aqui passa. Deus cuida de ti. Ele tem suprimento e tem resposta. Não olhe para essas aflições aparentes. Não olhe para a necessidade de nada. Porque você já tem tudo. Quem tem Jesus tem tudo. Ele vai acrescentar na medida que Ele achar por bem acrescentar. Gradativamente. Ele é contigo, mulher. Ele é contigo. Chega. Basta. E se aquiete no seu lugar. Se aquiete no seu canto que o Senhor lhe colocou. Se aquiete. Basta. A tua graça me basta. A graça de Jesus te basta. Te satisfaz e te preenche. Não precisa de mais nada. A demais coisa Ele vai acrescentar na tua vida. Te fortifica na graça que é em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Te fortifique na graça. Não deixe mais o ladrão roubar a sua comunhão e o seu prazer de servir. Vigia. Vigia, porque o inimigo está colocando muito empecilho para você não cultuar. Está fazendo de tudo. A nossa irmã Neta, o Senhor quer que a irmã busque mais a Deus, que Ele quer te batizar com o Espírito Santo. Busque que a irmã busque mais. Ele quer derramar graça em suas vidas. E não te preocupa com os teus, porque dos teus o Senhor cuida. Não aflige o seu coração, não se inquiete. Deus está vendo, Deus está cuidando. Deus está cuidando. Nossa irmã Mai, você aí, minha filha. Você levanta a mão. Levanta a mão, irmã Mai. Sim, você levanta a mão. A saber que é você, certificar. Aquieta o seu coração nessa noite. Aquieta o teu coração, porque o inimigo tem feito de tudo, mulher, para lhe derrubar na fé. O inimigo tem feito de tudo para lhe colocar mágoa no seu coração, lhe colocar ira, colocar raiva. Se tiver cansado, pode sentar. Tem feito de tudo, minha irmã, para lhe deixar. Tem hora que dá vontade de você sumir no mundo, tem hora que dá vontade de você largar tudo. Tem hora que dá vontade de você sair sem rumo por um mundo afora, sem ninguém, não dar notícia para ninguém. O diabo tem feito de tudo para lhe fazer de andarilha, porque você está dizendo que não está mais aguentando isso daí. Aguenta firme, porque Jesus é contigo. Olhe para Jesus, não olhe para esses empecilhos, porque o inimigo tem tentado lhe aborrecer, ele tem tentado lhe afrontar, ele tem tentado ter lhe humilhado, ele tem feito todas pontuninhas, todas presepadas, para poder lhe deixar aflita e desgostosa. Mas o Senhor Jesus está contigo, mulher. Deus é aquele que fecha a boca do leão, Ele fecha a boca do urso, Ele trava a boca da serpente. Receba força hoje, receba coragem. E você diz que Deus não fala com você, Deus está falando com você. Jesus está falando com você que na palavra você tem dito que Deus não se importa com você, que Deus não lhe ama, que Deus deixa você passar por essas coisas, que você só tem sofrido, que você só é humilhada, que você só é pisada, que você faz tudo de bom e você sofre, e no que você faz não adianta nada, que assim então agora você vai ser ruim. Não seja ruim não, continue sendo boa. Da cantarábia, não seja ruim não, porque dá vontade de você ser, agora já que eu faço tudo na dia, agora eu vou ser ruim. Agora eu vou fazer, não faça não. Continue na bondade. Continue na perseverança da fé, minha filha. Persevere. Jesus também foi perseguido. Jesus sofreu, mas olhe para ele hoje, o que ele passou, as aflições que ele passou. Mas ele desprezou todo tipo de afronta. Ele não considerou, ele não levou em conta, não leve em conta, porque não sabe o que fazem. Perdoe. Seu coração está magoado, está ferido. Libere perdão no nome de Jesus Cristo. Libere perdão. E às vezes você esbraveja muito. Não esbraveje, mas não. Fique em silêncio. Ai, mas eu não aguento. Busque graça que você suporta. Busca graça, que o Senhor Deus te fortalece. A sua luta não é contra a carne nem sangue, sua luta é contra Satanás.
é contra os dominadores deste mundo tenebroso. As cordas do inferno, o inferno é tenebroso, o inimigo tem tentações tenebrosas. Não se deixe levar por esse caminho, não. Você é muito explosivo e não tem paciência. Busque paciência no Senhor, que Deus te dará graça para que você possa vencer. Aleluia. Do que nasce de conveniência. O rei de raias de covia. Telecom na Arábia. Receba. Ó, de raça. Receba hoje aí, ó. Ó, de que ovanai. Deus está lhe dando estrutura. Estrutura. Para você suportar. Aleluia. E não sai do seu lugar. Não é para sair. Quem tem que sair de lá é o perturbador da tua alma. E o Senhor está entrando lá hoje. E mudando a situação lá dentro. Todo redemoinho do inferno o Senhor está jogando por terra. Para te dar vitória. E Manordinha, aquieta o coração. Seu coração tem andado muito acelerado, muito nervosa. Muito acelerado o seu coração. Seu coração tem se agitado muito. Um nervosismo muito grande. E a irmã, com qualquer coisa, a irmã fica nervosa. A irmã não gosta de ver certas coisas. A irmã aí perto das estribeiras. Receba aí calma do céu. Receba aí calmante do céu hoje aí. Receba calmante do céu hoje no seu coração. Aqui, ó, Venaba, Cantarábia. Receba aí, ó. Ó. Ore. Calma. Deus acalma as emoções. Deus também fecha a boca do leão. Mas lá dentro, o tentador, ele tem lhe provocado de todas as maneiras e de todas as formas. Para tirar a sua paz, para a irmã falar o que não deve, para poder aquele negócio todo que a irmã já tem, sabe o que é lá. Não precisa falar com detalhes. É o inimigo que tem feito essas coisas. Viu? Mas a irmã crê aí, ó, receba neste dia a solução de Deus a começar dentro de você. Então seja livre. Deus tem um grande propósito com você, viu, moça? Deus tem um grande propósito contigo, tá? Se firma na graça que é em Cristo Jesus. Você tem passado por uns perrengues aí, umas coisas muito, muito estreitas, né? Não vou falar porque é algo particular seu, mas o Senhor me traz aqui. Você está entendendo? Mas você precisa se apegar com Jesus. Se fortalecer em Jesus, porque o inimigo tem feito de tudo para você não ser fiel a Deus. Você não se firmar com Deus. E procure se firmar, você está entendendo? Porque o inimigo é muito furioso e o Senhor tem resposta para você, tem solução. Mas depende da irmã. Viu? Você já passou, eu vejo assim, sabe como? Você passou por, assim, por coisas que é como, sabe, tipo a pessoa tomar um tapa na face. Tipo assim, um tapa na face. Veja que o Senhor, Ele dá a cada um segundo a recompensa. Não pague mal com mal, não. Não retribua mal com mal. Perdoe. Porque o perdão libera a bênção. O perdão, minha filha, liberta. O perdão cura. E o perdão, ó, quebra as correntes fortes do mal. E o diabo cai por terra. E você precisa perdoar e pedir perdão também. Perdoar e também pedir perdão. Precisa. Aleluia. Pai querido, nos ensina a cada momento sermos melhores, seres cristãos autênticos, cristãos genuínos e verdadeiros, que não venhamos ser cristãos nominais apenas, mas cristãos sinceros, verdadeiros, contritos, Pai amado, e que temem ao Senhor e que, na verdade, tem estado cada dia, Senhor, de joelho perante Ti, clamando a misericórdia. Pai, tenha misericórdia de nós, abençoa a sua igreja, abençoa os irmãos da live nesta hora, abençoa cada um deles que aqui está presente. Papai, que o Senhor visite cada um com bênção, com libertação e salvação, com cura e com milagre. O Senhor sabe a necessidade deles, o Senhor sabe o que eles estão buscando, o Senhor sabe qual o problema deles, mas que o verdadeiro problema, Senhor, seja resolvido, que é o problema da alma. Que haja salvação nesses lares, que haja salvação nessas famílias, que haja salvação em nossa casa, que haja salvação em nossa família, que haja salvação em nosso lar, que haja salvação em nossa rua, em nossa vizinhança, em nossa cidade, no nosso bairro, haja salvação nessa casa, nesta igreja, haja salvação neste lar que aí está aflito, onde tem pessoa na bebedeira, nos vícios, onde tem pessoa servindo ao inimigo, pessoa escravizada pelo pecado, escravizada pelos demônios, escravizada pela depressão, pela doença, pela miséria, pelos conflitos, pelo divórcio, pelas brigas, pelos aborrecimentos, pela contenda, Senhor, pelo desgosto de alma, pessoas que estão escravizadas
pelo mal, liberta dos remédios taxa preta, liberta da dependência química. Jesus, entra com libertação nesta vida, que tanto clama por se libertar e não consegue, mas só entre com libertação e cura. Que não tenha mais desejo de cheirar isso, que não tenha mais desejo, Senhor, de usar essa droga, este vício, essa bebida, essa cachaça, esse cigarro. Pai, que essas pessoas tenham nojo, tenham náusea, tenham ânsia, no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus.